imagina, velho, tu ser o Hokage, tipo, estudando lá, assim, de bagulho, e o outro lá também, pô, estudando pá. Aí chega um ANCAP de 14 anos e fala assim, e o cálculo econômico, man? Eu tenho aqui, tá vendo? Um grupo de estudos para estudar o cálculo econômico. Já tiraremos uma resposta, fique Gente, dá... tranquilo. O cara imagina, velho, tu suando, velho. Caralho, filho da puta, eu tô falando cálculo econômico. Isso dá muito trabalho, velho. E o PNA, man? Da família. A questão central é que a forma como o sistema capitalista ele é constituído, ele é baseado na exploração do trabalho de outras pessoas. E por quê? Essa é a questão fundamental. E aí isso se desdobra em vários campos diferentes, em várias estruturas diferentes. Então, muita gente fala, por exemplo, que o capitalismo seria ideal se não tivesse Estado, e na verdade, por exemplo, é muito pelo contrário. É justamente porque existe a presença de uma determinada forma de Estado. Por que eles não deixam os ANCAPs em paz, velho? É porque o ANCAP ele incomoda profundamente. Porque o ANCAP para pensar o segundo: se o ANCAP quer acelerar profundamente a estrutura geral do capitalismo, o ANCAP deveria ser amado pelo comunista. Ou seja, o ANCAP é aquele que quer levar o seu capitalismo ao extremo para que ele crie já. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando porque eles são tão putos com um pensamento que, tipo, hoje no Brasil é completamente enterrado, velho. Hoje no Brasil é completamente enterrado, velho. É porque o ANCAP enche o saco dele no comentário no YouTube. Ah, tá. Ou então o Igor, seja, ele acha que o Igor seja ANCAP. Também ou é. então tem uma minazinha que ele tá querendo pegar que seja ANCAP. Que seja esse negócio aí e tal. Eu acho interessante. Eu não sei, velho. Eu não sei. O que acontece? O que acontece? O tipo de formulação que ele carrega é uma formulação que é toda voltada a tentar colocar como se ele não só fosse científico, mas como se as outras formas de considerar a realidade fossem formas anômalas, ou seja, grandes aberrações. Então, por exemplo, quando ele fala, é justamente o Estado que é o componente que suaviza o capitalismo. Ele não só está discordando do próprio Marx, a gente sabe que o Marx foi profundamente contra os sindicatos, né? Ele realmente disse que os sindicatos não teriam capacidade, legislação social, legislação trabalhista. Marx se opôs a tudo isso, ativamente. Ele se opôs ativamente à atuação do Estado para, de alguma forma, minimizar os ataques do capitalismo, porque ele acreditava que essas seriam condições de retardo da condição de produção. Para pensar, o que está se passando na cabeça do Estoque Cabeludo? O que passa na cabeça dele é o seguinte: é que ele precisa justificar de que forma ele defende um fatalismo e, simultaneamente, ele defende a existência de uma série de estruturas reformistas para, de alguma forma, minimizar a estrutura geral disso. E ele não precisa se preocupar com uma eventual contradição de que essa legislação trabalhista diminua o impacto geral e direto do capitalismo sobre seus processos próprios de transformação. Ou seja, ele não precisa se preocupar que essa aspiração nunca venha, porque o Estado existe ali como um substrato que impede esse processo. Ele pode defender os dois na mesma frase, no mesmo minuto. E é isso que ele tenta bolar. Ele tenta, de alguma forma, atacar os ANCAPs, porque os ANCAPs são a parte que incomoda ali. Porque a primeira conclusão que o ANCAP chegaria seria: opa, calma aí. Então o capitalismo deveria ser levado a esses extremos. Entendeu? É por isso que eu acho Não, acho que tem outro motivo, velho. Acho que tu tá sendo muito ideológico, velho. Tu tem noção de como é triste pro Rocaglia e pro o corno ali, esqueci o nome dele. Qual deles? O Deja Vu. Qual tem 4 na mesa? Aí foi foda mesmo, 4 na mesa, eu falei o corno ali. Pô, eu tô atrapalhando meu próprio plano, velho. Tu imagina, velho, tu ser o Hokage, tipo, estudando lá, assim, de bagulho, e o outro lá também, pô, estudando pá. Aí chega um ANCAP de 14 anos e fala assim, e o cálculo econômico, man? Eu tenho aqui, tá vendo? Um grupo de estudos para estudar o cálculo econômico. Já tiraremos uma resposta, fique tranquilo. Imagina, velho, tu suando, velho. Caralho, filho da puta, eu tô falando cálculo econômico. Isso dá muito trabalho, velho. E o PNA, man? E aí, vai bater nos caras?
Filho da puta, eu vou virar o Kaido, ó. Informação distribuída bem. E a informação do Hayek? Eu tenho a informação do Hayek. Sei não. Eu não respondi isso até. Se eu respondesse, eu só tinha Nobel, pô. Como é? Pra eu responder? Imagina, se toda vez pra tu responder um cara de 13 anos, tu tivesse dado uma resposta que é digna de ganhar o Nobel. Vê que complicação da porra, meu irmão. Você sabe o que dizem que o... Por que dizem que esperaram até o ano que o Miz morreu para lançarem o Nobel, né? Porque quiser ganhar tudo? Não, porque na época todo mundo disse, mas calma aí, porque tinha uma discussão acerca da criação do Nobel, uma discussão bem séria sobre a criação do Nobel de Economia. Ele, para quem não sabe, o Nobel de Economia ele não vale, por assim dizer, não é um Nobel oficial. Ele é dado por uma cadeira específica. E aí eles acabaram optando, porque assim, tinha um hábito de pegar o economista mais influente vivo. Né? Como essa era a postulação. Qual é o economista mais influente vivo nesse exato momento? Qual é aquele que é mais capaz de explicar os rumos gerais da sociedade e que outras pesquisas se baseiam nele? Na época, sobre todos os números possíveis, gosto de você ou não do Mises, era o Mises. Porque o Mises estava muito velho, né? Então ele tinha tido muito tempo para viver isso. Os economistas marxistas todos mortos, todo mundo morreu bem cedo, alguns mortos de bala, outros mortos pela idade. Outro cachaça, putaria. Mas o Mises, ele estava muito velho. E ele era o mais influente vivo. Não é à toa que um monte de misesiano ganhou Nobel, porra, de economia. Sim. Uma porrada de misesiano ganhou Nobel de economia. Sim, mas o nome é que alguns deles tinham um viés mais... Mas nenhum deles tratava o Mises como esse careca não trata, velho. Como o outro trata, velho. Ninguém tratava assim, tipo, o Mises bravaço. Sim, velho. Nenhum deles tratava dessa forma gaiata, desse jeito, não, velho. Mas qual foi a consideração? Foi que eles deram o Nobel pro Hayek, em parte, porque eles não queriam dar pro Mises. Ou seja, tinha tido ali uma série de contribuições da economia austríaca e uma série de tretas essas que precedem a famosa discussão de Cambridge, do Reswitch, que é a discussão que acaba levando a economia mainstream para longe dos austríacos, porque os austríacos discordam profundamente da treta do Reswitch. Eu acredito que os austríacos ganharam essa treta, mas essa treta foi muito importante para diferenciar isso. Mas tinham tido várias contribuições antes disso. E aí, essas contribuições que aconteceram antes disso, elas precisavam ser, de alguma forma, recompensadas. Então, a forma pela qual, a princípio, se recompensou isso foi esperando o Mises morrer e recompensando o Hayek de uma forma bem ampla sobre todas as grandes influências que foram criadas através da economia austríaca.